Boa noite a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Hoje, então, nós estamos dando continuidade, né, ao curso de extensão da Andip. Andip, com a nossa aula 4, que será conduzida pelas professoras Maria Isabel da Cunha e com a professora Vânia Leite. E então hoje nós vamos tratar, né, o nosso curso de extensão da Andip. Nos sentimos muito honrados, né, de participar desse processo. O curso que se chama Contribuições da Didática para Repensar a Educação Brasileira no e no presente. E a nossa aula 4 hoje, então, conta com a presença das professoras Maria Isabel da Cunha e Vânia Leite, e com a minha mediação, professora Ana Cristina Rodrigues, professora da Unipampa. Então, o nosso tema da aula de hoje é investigação didática e o desenvolvimento profissional docente, contribuições a partir da pesquisa narrativa. Eu começo, então, fazendo a apresentação das professoras que estarão conosco nessa noite, né? Então, a professora Maria Isabel da Cunha, que vai ser a primeira professora a falar, enfim, né, nos contar com a sua contribuição. A professora Maria Isabel, ela, ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Católica de Pelotas, graduação em Pedagogia pela Universidade Católica de Pelotas, mestrado em Educação pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Realizou estudos de pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid, de Sevilha, atuou como supervisora pedagógica da Escola Técnica Federal de Pelotas e como docente titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. Foi professora titular do PPG Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e foi membro do comitê da CAPES do CNPq. Participou da comissão que propôs os sinais, é docente convidada da Fundação Universidade Federal da Ciência da Saúde de Porto Alegre e tem experiência, ampla experiência na área da educação, com ênfase em educação superior, atua principalmente nos temas que envolvem a formação de professores e a pedagogia universitária. Orienta dissertações e teses, tem expressiva produção intelectual em artigos e livros e coordena o grupo de pesquisa em pedagogia universitária, alinhado do PPG Educação da Universidade Federal de Pelotas. E ainda é docente emérita da Universidade Federal de Pelotas e pesquisadora do CNPq. Então, professora Mabel, é muito bom. Professora Mabel, é muito bom contar com a sua presença. Eu já lhe passo diretamente a palavra e depois, né, no momento da fala da professora Vânia, eu faço a apresentação da professora Vânia. Ok. Estão me ouvindo bem?
Isso, Cristina, estamos lhe ouvindo, professora Mabel. Seja muito bem-vinda. lembra que eu conto contigo para passar meu PowerPoint, né? Isso. Tá bem, Bom, professora Mabel, seu PowerPoint já está no ar. quero agradecer, cumprimentar a Andip por essa experiência, essa iniciativa, a nossa nova Andip, né, que já nasce com um prestígio e uma configuração de destaque no cenário da educação brasileira, e acho que realizar cursos de extensão, ciclo de palestras, enfim, né, atividades de discussão sobre o tema, só nos ajuda a partilhar ideias e experiências, né, já que vivemos num país tão grande, né, tão intenso, que nem sempre os nossos encontros pessoais são muito intensos, muito a miúde, né? Esse tema é um tema que me diz bastante, porque há muito tempo que eu trabalho com ele e sou, assim, adstrita, né, dessa contribuição da pesquisa narrativa. Então, eu vou procurar falar para vocês algumas coisas dessa minha trajetória nesse campo de conhecimento. Pode passar. Bom, acho que nós temos que entender um pouco como é que a investigação, né, e o desenvolvimento profissional docentes, eles foram se construindo nas últimas décadas de uma forma muito intensa, usando a pesquisa narrativa, né? E para nós entendermos um pouco esse momento atual, talvez até pela minha longa trajetória de vida e de experiência, é preciso voltar um pouco à perspectiva vivida, né, nos anos 80, especialmente, com o impacto da mudança epistemológica que começa sempre em outras áreas científicas e que atinge a área das ciências humanas de uma forma muito oportuna, porque no início as nossas pesquisas em educação elas tinham tinham sempre, né, o paradigma da ciência moderna como pressuposto e, portanto, ela era neutra, né? Havia todo um cuidado de fazer uma dicotomia entre sujeito e objeto, né? Uma linguagem impessoal, tudo aquilo que a ciência moderna assumiu como características, digamos, do conhecimento científico. Então, pelo menos a minha geração passou por essa mudança epistemológica. Eu ainda fiz mestrado nos final dos anos 70, de 77, 79, e as primeiras pesquisas que fiz e aprendi a fazer no mestrado ainda eram sobre a lógica da ciência moderna, onde se tinha toda essa perspectiva que eu acabei de mencionar. Anos 80, muitas coisas aconteceram, né? A partir de 79, quando houve a anistia no Brasil, e a anistia, talvez para muita gente jovem isso ainda diga muito pouca coisa, ela foi muito importante porque ela propiciou não só a vinda de alguns intelectuais que tinham sido banidos pela ditadura, mas ampliou a nossa relação com a base educativa que vinha muito da contribuição sociológica dos estudos franceses e ingleses. Até então, nossa grande influência vinha dos estudos norte-americanos, e que sem diminuir a importância dos mesmos, né? A perspectiva era muito mais psicologista. E quando nós temos essa virada a partir dos anos 79, 80, nós começamos a olhar a educação muito mais uma visão antropológica e sociológica. Então, nós tivemos essa mudança epistemológica nesse momento, né? Com esse rompimento de um paradigma de conhecimento que questionou... Professora Mabel. Sim, estou te ouvindo. Isso, consegue me ouvir, professora Mabel?
Consigo? Nós estamos com um eco muito ruim na transmissão. Então, vou tentar me distanciar do computador, porque eu estou falando pelo celular. Isso. Melhorou? Talvez, eu não sei, professora. Isso. Melhorou? Isso. Talvez, professora, seja bom desligar o som do computador e ficar só com o som. Cristina. Está desligado. Ele está desligado, o computador. Em princípio, eu estou com o Isso, celular. porque a gente que está ouvindo com um eco muito forte, e a sua fala é muito preciosa para nós. Pois é, mas eu não sei então o que fazer. Só posso distanciar o computador, o celular. Eu acho que distanciando agora ficou um pouco melhor. Então, tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Então, esse paradigma que rompe com os cânones da ciência moderna, né? Eles nos trazem essa ideia de que a subjetividade faz parte da construção do fenômeno estudado. Então, não há neutralidade mais intensa nas áreas das ciências humanas, mas todo o discurso ele é produzido a partir de sujeitos e de culturas. Nesse caso, então, há essa negação da neutralidade como uma condição de rigor, que era o que havia, então, até essa década que eu mencionei para vocês. E, com isso, os questionamentos, né, das históricas dicotomias que a ciência moderna fez, como corpo e alma, sujeito-objeto, ciência e cultura, ciências humanas, ciências exatas naturais, teoria prática, homem e natureza, enfim, todo o rol de classificações que faz parte da concepção da ciência moderna, como aquela ideia de que se o todo eu divido em partes, eu vou compreender melhor a sua profundidade. E, portanto, essa ideia nos trouxe com clareza a percepção do conhecimento como historicamente produzido, ou seja, não havia mais lugar para entender a neutralidade do que produzimos. Pode passar. Isso trouxe profundas mudanças no nosso campo da educação, né, da pesquisa. E vocês que estão aí mais jovens devem perceber hoje que nós temos uma ênfase muito forte no nosso campo da pesquisa qualitativa. São muito poucas as pesquisas quantitativas, que até às vezes fazem bastante falta, quando se trata, por exemplo, das políticas de educação, do financiamento da educação. Mas se nós pensarmos assim nos trabalhos que se apresentam na nossa Amped ou nos nossos ENDIPs, muito poucos estudos trazem ainda essa perspectiva. Ou seja, houve uma ruptura intensa, né, da pesquisa quantitativa para a pesquisa qualitativa. E, portanto, uma superação, né, entre essa questão da dicotomia entre qualidade e quantidade, que muitas vezes pensava-se que elas seriam opostas. Depois chega a ser uma ideia de que uma pode complementar a outra, mas sempre na pesquisa vai haver uma preponderância, digamos assim, do que é o paradigma da qualidade ou da quantidade. Há um reconhecimento, né, da dimensão política das ações educativas. Então, baniu-se a ideia da neutralidade do pesquisador em relação ao objeto pesquisado, que éramos tão ciosos no paradigma da ciência moderna, né? Não se podia ter sujeito nos estudos, porque se tivesse sujeito, não era científico, né? Então, nós tomamos essa compreensão, né, de que toda ação educativa é também uma ação política. Outro aspecto seria o questionamento sobre as condições de generalização dos resultados da pesquisa. A pesquisa qualitativa, todos vocês sabem disso, né? Ela não se baseia no seu suporte acadêmico
na quantidade de sujeitos, na quantidade de amostras, mas sim na profundidade dos estudos, levando em conta pode ser uma amostra muito menor. Nossos estudos hoje são bastante comuns, trabalharmos com um número menor de sujeitos, até pela dimensão de trabalhar com discursos, e não somente com evidências numéricas. E isso tudo levou muito, né? Desembocou, digamos assim, no uso das narrativas como material da pesquisa qualitativa. Os discursos começaram a ser importantes, né? E não só as evidências, quer dizer, as concepções e as compreensões que as pessoas têm dos fatos, e não só o fato como se fosse neutro, independente do pesquisador. Pode passar. É interessante porque esse mesmo movimento que impactou a pesquisa, ele também impactou a didática. E vocês lembram, ou pelo menos sabem, através da literatura, né, que essa mudança da didática foi inaugurada naquele célebre encontro da professora Vera Candal na PUC do Rio, né, e que mostrou, que começou a fazer o questionamento sobre aquela didática baseada nos efeitos e nas condições da neutralidade que a perspectiva que até então se tinha, né, foi muito forte no período da ditadura, a partir dessa neutralidade das evidências em que os métodos não dependiam dos sujeitos, né, mas eles tinham a sua própria ordem e que deveria ser respeitado. Então, muda-se a concepção de conhecimento, altera-se a pesquisa, mas altera-se a didática, altera-se a forma de compreender o que é formar pessoas, que pessoas e como trabalhamos nessa perspectiva. Então, a didática, como eu disse, que tinha sido, durante a ditadura, muito inspirada pela visão psicologista americana, né, ela passa a usar os pressupostos da sociologia e da psicologia social como fundamento, muito mais do que a psicologia comportamental, que até então era muito evidente nos métodos e práticas de ensino. Essas metodologias, elas vinham privilegiando o protagonismo dos estudantes. Até então, nós tínhamos metodologias montadas, organizadas, às vezes de uma forma muito perfeita, mas que eram produzidas independente dos estudantes. Poderiam ser usadas em qualquer circunstância, em qualquer contexto. Então, essa dimensão, dessa perspectiva mais socioantropológica, nos mostra que os estudantes, os nossos alunos, né, são sujeitos de cultura, assim como nós, professores, e que toda a nossa ação pedagógica vai estar envolvida nessa condição sociopolítica, histórica, em que nos movimentamos. Isso nos leva à ideia, né, de compreender o conhecimento sempre relativo. Não há verdades absolutas, imutáveis, né? O conhecimento está sempre em processo e ele precisa ser ressignificado em cada situação e contexto onde trabalhamos. E isso tem impacto na didática porque contesta a didática tecnicista, né? Os modelos de que os métodos tinham sentido por si mesmo, independente dos contextos onde eram aplicados. Portanto, os métodos eles passaram a ser vistos como meios e não como fins. E esses meios, né, estão muito imbricados nos contextos culturais incluídos na proposta de ensino, né? Então, essa visão mais antropológica, né, da educação, de onde trabalhamos, com quem trabalhamos, quais as expectativas dos atores, as condições objetivas de trabalho, tudo isso é uma cultura que está presente e faz parte da nossa proposta de ensino, portanto, do campo da didática. E uma outra questão que eu levanto nessa mudança é a valorização dos conhecimentos culturais propostos no ensino, especialmente dos estudantes. Aqui está uma faixa que está me atrapalhando um pouquinho.
Isso. Então, levar em conta o conhecimento prévio dos estudantes, de onde eles vêm, quais são as suas culturas, quais são as suas expectativas, é fundamental, né? Como ponto de partida para nós calibrarmos uma proposta de formação didática, né? Porque ela nunca é universal para todos no mesmo tempo e com as mesmas proposições. Pode passar. O que aprendemos nós com esse processo? Né? Nós, professores de didática, que atravessamos um pouco esse tempo, né? E reconfiguramos muitas coisas da nossa compreensão e da prática. Primeiro é que as pesquisas em educação, elas se mostram com um expressivo sentido cultural, ou seja, os seus resultados não podem ser universalizados, como se tinha ideia na pesquisa de concepção da ciência moderna, né? O nosso trabalho é situado, né? E nós passamos a assumir nos nossos estudos sempre uma descrição do contexto onde trabalhamos para poder localizar as inferências que fazemos. Aprendemos também a aceitar que as pessoas constroem os discursos, mas os discursos também constroem as pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas, e eu me coloco nessa condição, que já vivi essa experiência, né? Nós vamos ouvindo os novos discursos, vamos repetindo, e na medida em que repetimos, nós vamos refletindo sobre eles. E eles vão também modificando as nossas ações e as nossas compreensões. Então, e pelo exercício, né, de coletar as narrativas para a pesquisa, foi que se inferiu, né, que elas constituem um momento de reflexão. Elas não são só um processo de informação ao pesquisador. Ao ser provocado a fazer uma narrativa, o sujeito faz uma reflexão quanto aos questionamentos, né, que são provocadores e capazes de estimular tensões. Muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta numa entrevista narrativa, né, as pessoas param um pouco para pensar e até dizem, sabe que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas, não é? E faz a sua posição. Ou seja, a narrativa ela serve também como uma dimensão de formação, e por isso elas têm sido tanto usadas na pesquisa como no ensino. E depois chama atenção para a possibilidade, né, de fundamentar essas compreensões em contribuições teóricas, né, que nós, como intelectuais e professores universitários, ao produzir o conhecimento, temos que ter o respaldo também, né, dos teóricos que dão sustentação às nossas ideias. E aí eu levanto alguns, entre tantos, que foram importantes nessa trajetória, né, que nos trouxeram um diálogo importante aqui nos nossos eventos no Brasil e eventos que participamos fora do Brasil, para contribuir, digamos assim, com a nossa formação. Então, lembro estudos de Nova, de Zeichner, de Schoen, Lajousseau, Ferrer, La Roça, Clanclini, Tardif e outros tantos que vocês poderiam completar aí para mim. Pode passar. Bom, que compreensões orientam, né, o uso das narrativas na formação, né, e no ensino? Primeiro, a ideia de que as apreensões que constituem as narrativas dos sujeitos são a sua representação da realidade. E, como tal, elas estão sempre prenhes, cheias de significados e interpretações. Então, as narrativas, elas são aninhadas no sujeito, na sua experiência, na sua cultura, né? E elas vão representando aquilo que ele compreende, mas também como foram produzidas nessa compreensão. Né? E aí é interessante, porque o fato da pessoa destacar situações, ou, ao contrário, suprimir episódios, reforçar influências,
negar etapas, lembrar e esquecer, tem muitos significados. E esses aparentes contradições podem ser exploradas para fins pedagógicos. Então, quando nós trabalhamos em pesquisa, ou mesmo quando trabalhamos com as narrativas na sala de aula, é muito interessante fazer esse exercício, né, do que foi dito e do que não foi dito, né? O que está nas entrelinhas, que é um pouco o suporte da ideia da análise do discurso, né? O discurso não é neutro, ele sempre revela e desvela, mas também esconde, né? Ela também deixa de evidenciar outras dimensões que muitas vezes o próprio pesquisador tem que voltar a provocar para que eles venham. Mas essa ideia não é também só por acaso, né? O fato de eu lembrar ou esquecer tem a ver também com os significados que os fatos tiveram na minha vida ou na minha compreensão do objeto que eu estou tentando apreender através dos discursos dos meus colegas, dos meus entrevistados. Né? E essas contradições são importantes de ser exploradas, né, exatamente como possibilidades de repensar, né, a ideia de que a educação é uma área de ciências humanas e que, portanto, a intervenção e o olhar do sujeito que vive tem profundas implicações com aquilo que ele produz. Pode passar. Bom, então, nesse momento, na minha própria vida, na minha prática, não é, eu comecei a trabalhar com as narrativas, tanto no ensino como na pesquisa. Aliás, até comecei trabalhando na pesquisa, né, quando eu trabalhei na minha tese de doutorado, lá que está naquele livro que vocês todos conhecem, O Bom Professor e Sua Prática. Talvez esse livro tenha tido tanto impacto, porque ele foi, talvez, dos primeiros estudos de cunho qualitativo que foram realizados por nós aqui no Brasil, né? E isso me trouxe muitos desafios, né? Especialmente nessa dimensão de uma perspectiva mais sociológica e de trabalhar com os discursos com o qual eu nunca tinha feito. E quando fiz mestrado, trabalhei com estatísticas. E não, uma mudança foi importantíssima. Então, nesse trabalhar com as narrativas na formação de professores ou na formação de sujeitos em geral, é importante estimular, né, um distanciamento do momento da produção que os nossos alunos escrevem, ou que os nossos entrevistados escrevem ou dizem, para ler e ouvir os depoimentos. Porque esse distanciamento nos permite um tempo de articulação das categorias de análise que a gente pode inferir dos discursos coletados. Também procurar recursos para teorizar a experiência, com vista a alcançar um processo de formação emancipatória. Essa dimensão foi também bastante desafiante para a nossa geração, porque quando começaram os discursos das pesquisas qualitativas, muitas vezes elas se reduziam a uma descrição das falas, mas nós não tínhamos ainda uma expertise para fazermos uma análise da relação entre o dado e a teoria, para poder compreender que, se a narrativa era importante, dissecar essa narrativa do ponto de vista da construção de conhecimento era o nosso papel como professores e como pesquisadores. Também contar com a mobilização dos sujeitos, para mobilizar, para analisar criticamente, né, a si próprio, né? O sujeito que fala, ele também está fazendo uma autocrítica, olhar para si, né? Para desconstruir o seu processo histórico e para melhor poder compreendê-lo, né? Então, os discursos têm que estar sempre sendo compreendidos no contexto em que são produzidos. Não tem uma condição de ser sempre bom ou sempre mal, ou sempre adequado ou inadequado, depende muito do contexto e da intencionalidade da sua produção. Pode passar. Se o professor tem de ensinar, né,
a partir das experiências dos alunos, a sua formação também precisa colocá-los como sujeitos da própria história. E aí tudo isso tem a ver com a didática, né? E com a formação pedagógica das demais disciplinas nos nossos cursos de formação de professores. Então, enquanto o aluno não se implica colocando a si como sujeito da prática e da reflexão, dificilmente ele vai ter chance de realizar isso com os seus próprios estudantes. Isso nos leva um pouco àquilo que o Tardif nos ajudou a construir teoricamente, dizendo que os saberes dos professores são plurais e heterogêneos. Ou seja, os nossos estudantes não se formam como nós não nos formamos somente nos cursos de formação, de licenciatura, pedagogia, ou mesmo nos cursos de pós-graduação, estrito sensu. Os nossos saberes, eles vêm da nossa história, da nossa cultura, da nossa experiência de vida, das experiências dos ambientes onde atuamos, né? No contexto da visão epistemológica que fomos produzindo. Então, por isso eles são plurais e heterogêneos, têm múltiplas fontes, né? E a condição existencial do professor é o ponto de partida para a construção do seu desempenho na vida e na profissão. Acho que essa dimensão é uma dimensão bastante que marcou bastante essa virada, né, epistêmica de uma didática tecnicista para uma didática sociocultural, né, entendida nas suas formas de produção com os sujeitos de prática. Pode passar. Bem, e como tudo, temos desafios, né, nessa trajetória, e estamos continuando sempre a procurar aperfeiçoar, até porque a realidade nossa vivida nas escolas brasileiras, ela é complexa e cada vez mais complexa, né? E, portanto, se exige do professor muito mais que se exigia há décadas atrás. Então, primeiro, eu acho que nós temos que superar a dificuldade de falar ou de escrever sobre o vivido. E isso, às vezes, na sala de aula, nós temos que provocar, digamos assim, né? Porque os nossos alunos, muitas vezes, não trazem a história de valorizar, digamos assim, essa possibilidade de se abrir, de se mostrar enquanto sujeitos. E na pesquisa também, muitas vezes, dependendo do ambiente e de onde estão colocados os nossos sujeitos, a sua origem, também nós encontramos algumas dificuldades para provocar os sujeitos à sua fala, né? Porque, historicamente, a trajetória da escola ela foi muito embotadora dessa habilidade, né, do discurso. A escola sempre valorizou o silêncio, e ela sempre valorizou também pouco valorizou a dúvida, né, a pergunta, sempre valorizou a certeza. Então, as certezas baseadas, muitas vezes, naquilo que o sujeito não precisava pensar, só repetir, né? Então, nós temos que, aos poucos, né, quebrando essa dimensão cultural de um individualismo social que também não favorece esse exercício, não é, de uma reflexão mais contextualizada e humanizadora. Temos que desconstruir a ideia de que o saber cotidiano distancia-se do conhecimento científico, que também foi um legado muito forte da ciência moderna, né? O saber do campo comum era a antítese do conhecimento científico, né? Hoje nós temos clareza de que o conhecimento científico ele constrói-se a partir do senso comum, e o senso comum também se revê a partir do conhecimento científico, né? Então, porque essa dicotomia ela foi responsável, em grande parte, pela não exploração dessa histórica forma de construir informações, que separava sujeito e objeto, cultura e conhecimento.
tornar-se o professor visível para ele mesmo. E aí há todo um exercício, né, de narrativas, de importância de exercícios em que ele ajude ele a se reconhecer como sujeito de práticas e sujeito de culturas. E o sistema social conscientemente envolve as pessoas, né, numa espiral de ação que, em geral, vem sem reflexão. E a reflexão é exigente, né? A reflexão, muitas vezes, mexe com sentimentos, com histórias, né? Com marcas, e isso precisa ser, não uma terapia, naturalmente, o professor não é um terapeuta, mas ele tem que ajudar as pessoas a serem visíveis para si mesmos, e reconhecerem os seus limites, as suas potencialidades, as suas marcas e desafios, né? E, portanto, concluindo o que eu estava dizendo agora, nós não somos terapeutas, né? Então, evitar o exercício de narrativas com uma finalidade terapêutica, mas sim com uma necessidade de autoconhecimento, de autorreflexão e de compreensão de si. Pode passar. Connelly e Clandini, né, dizem que a razão principal do uso das narrativas na pesquisa e educação é que os seres humanos são organismos contadores de histórias. Organismos que, individual e socialmente, vivem vidas contadas. Por isso, o estudo das narrativas são o estudo da forma como os sujeitos experimentam o mundo. Eu gosto muito dessa fala, ela inclusive me surpreendeu, porque ela lhe faz uma afirmativa muito intensa, né? De uma dimensão humana que normalmente a educação nunca favoreceu o desenvolvimento, que é os sujeitos contadores de histórias e das suas histórias, né? E isso eu acho que mostra a profundidade dessa virada epistêmica e a importância que ela tem, né, o impacto que ela tem, tanto no ensino como na pesquisa. Pode passar. Bom, por fim, eu trago essa, para facilitar, porque eu fiz um pouco de síntese daquilo que eu tinha que falar pelo tempo, né? Mas as dimensões de análise das narrativas na formação, porque acho que esse é um momento crucial de nossa função como pesquisadores, né? Nós tomamos os depoimentos, nós fazemos as entrevistas, nós temos longas descrições, né, que os sujeitos fazem a partir das nossas provocações em função dos objetivos que temos com a pesquisa, mas essa fase da análise e interpretação é uma fase muito exigente, né, dos pesquisadores, e nós que orientamos bastante dissertações e teses de cunho qualitativo, né, percebemos a necessidade de sustentar, junto com os nossos orientandos, essa habilidade, né? Então, diferente das situações de pesquisa, no ensino não é tanto o produto das narrativas o que mais interessa os processos de formação, mas o processo de produção pelo qual vivem os sujeitos. Nelas vale explorar como sugestão de dimensões aquelas que a sociologia e a psicologia já nos ajudaram a construir. Então, no campo da didática, exatamente nós trabalhamos com as narrativas como processo de formação. E na pesquisa, nós trabalhamos as narrativas como processo de produção do conhecimento. Então, alguns aspectos, né, alguns pontos que é importante levar em conta. Primeiro, de quem é a voz que fala, né? E aí, se nós trabalhamos com turmas de alunos, é fundamental o professor fazer um recorte, uma descrição, digamos assim, do perfil da sua turma, né? E de cada sujeito que está participando dessa narrativa. Se é na pesquisa, cada vez mais a gente estimula que o pesquisador inicia seu relatório falando de si, da sua história, de por que aquele é o seu problema de pesquisa, né? O que provocou
essa construção, porque ele é a voz que vai falar, não é? A partir da fala dos seus interlocutores. Então, o seu olhar não é neutro, ele vai ler a partir também das suas referências e das suas experiências. O outro aspecto é ver de onde se dá essa fala, né? De que local, de que momento histórico, né? De que contexto o sujeito vive, né? Então, é fundamental que se tenha clareza quando vai se fazer uma pesquisa narrativa, né? De entender o contexto de produção. Por isso, por exemplo, é sempre recomendável que a gente faça coleta de dados, por exemplo, em pesquisa, sempre no local do sujeito. Só quando não é possível, a gente desloca o sujeito para um outro campo. Porque o local do sujeito também fala muito dele. E ali ele se sente muito mais confortável, em princípio, porque é o seu lugar de fala. Também em que circunstâncias essa fala é produzida, né? O que a provocou, com que disponibilidade o sujeito participa, né? O que aconteceu no dia, na véspera, ou antes, depois, que favoreceu, por exemplo, um discurso mais fluente, ou dificuldades emocionais para falar sobre determinadas situações. Quais e por que são as suas revelações, né? O que ele escolhe contar, né? Isso também tem sentido com relação ao que tem mais significado. E muitas vezes na pesquisa nós temos que fazer provocações, porque às vezes o nosso interesse como pesquisadores custa ser entendido, não é? E às vezes provocado para o nosso respondente, digamos assim, né? Porque ele está tendo outro referencial e outro crivo, digamos assim, para o seu discurso. Quais e por que são as suas ocultações, né? Um discurso sempre diz algo e não diz algo, né? Silencia sobre coisas, né? Então, importa também nós olharmos esses silêncios. A narrativa, ela revela, desvela, como eu disse, mas ela também deixa por trás das suas concepções outras questões não ditas, né? E é importante que a gente tenha método e tenha cuidado de perceber o não dito, Também é importante ver que repercussões, né, vão se revelando na constituição da profissionalidade do professor ou do futuro professor, no caso dos nossos alunos, né, essas narrativas. Então, elas não são só uma contação de histórias, né, elas são como um material pedagógico importante para a gente compreender esses sujeitos, ou uma geração de sujeitos, enfim, né, um coletivo que represente, digamos, uma determinada interesse investigativo. E, por fim, como implicam nas suas práticas e nos valores que se revelam a sua relação com os seus estudantes. O professor existe porque existem estudantes. Então, ele se manifesta na sua personalidade, na sua condição de produção, mas ele só se faz na relação com os estudantes. Então, essa é uma dimensão também fundamental para que isso aconteça. Enfim, né? Usar a linguagem como uma pedagogia. É isso que a narrativa nos mostra, né? E isso significa ensinar aos estudantes a ler criticamente tanto a palavra quanto o mundo, com uma consciência da codificação cultural e da produção ideológica envolvida nas várias dimensões da vida social. Giroux e McLaren dizem, né, que ler o mundo e a palavra significa compreender os códigos culturais e genéricos que nos permitem construir palavras para formar uma história. E essas são as narrativas. Pode passar? Em síntese, a mudança epistemológica em curso atingiu na mesma proporção a didática e a pesquisa em educação. Tendo como pressuposto o conhecimento situado e aceitando a subjetividade como inerente ao ser humano,
afastou-se dos cânones da ciência moderna, da neutralidade da ciência. Lançou mão, especialmente, das narrativas que favorecem a compreensão não apenas dos produtos, mas dos processos vividos pelos sujeitos da prática investigativa ou da prática pedagógica. Portanto, valorizar narrativas como dispositivos pedagógicos qualificam o ensino e a pesquisa como processos formadores. Esses processos exigem o rigor e a amorosidade que nos fala Freire. Diz ele, rigor é diferente de autoritarismo. Vive com a liberdade, precisa da liberdade. Sem ela, só posso repetir o que me foi dito. Muito obrigada. Espero não ter passado o tempo muito. Não, professora Mabel, não passou o tempo, estamos no tempo certo. Nós temos algumas questões ali no chat, mas muito bom ouvi-la sempre, professora Mabel, muito bom essa reflexão, mas já vou passar imediatamente a palavra à professora Vânia, né? Professora Vânia, que já está aqui conosco. A professora Vânia, então, ela é graduada em pedagogia, ela também tem mestrado e doutorado pela ciências da história e da educação, e, enfim, ela tem uma ampla experiência, né, a professora Vânia, que pode estar aqui conosco, trazendo. Ela hoje é professora associada do Departamento de Educação da Faculdade de Educação. Ela trabalha muito com as questões da formação de professores e coordena o grupo de pesquisa em didática, formação de professores e... Educação matemática. Isso, educação matemática, que está muito pequenininho aqui, a professora Vânia não consigo enxergar. Mas, enfim, né, a professora está aqui conosco, a professora Vânia, ela está vinculada à ANDIP, né, a questão da didática, toda a organização da didática, toda a preocupação com a didática e com a formação dos professores, com a educação. E agora, a professora Vânia, querida, já lhe passo diretamente a palavra para conversar conosco sobre essas questões da didática e do desafio com a educação. Muito obrigada, Ana. Então, eu que agradeço o convite, né, da ANDIP para compartilhar um pouco da pesquisa que venho desenvolvendo com as participantes do grupo Trivértice, que é de formação de professores, didática e educação matemática. Pensei em abordar o que estamos investigando sobre as pesquisas narrativas, relacionando, então, essa pesquisa narrativa com o desenvolvimento pessoal e profissional. Pode passar para mim. Então, a partir das investigações defendidas pelo grupo Trivértice, né, e aqui estão mestres, doutoras, doutorandas e pós-doutorandas, bolsistas de iniciação científica, de iniciação à docência. Essa daí faz todo o nosso grupo, né, o Trivértice, e a gente defende, então, uma perspectiva humanista de desenvolvimento profissional, que parte da compreensão pessoal atrelada à dimensão profissional, tomando como base a pessoa que o professor é. Pode passar, por favor. Então, defendemos, então, o desenvolvimento pessoal e profissional, que não separa o ser humano do ser professor. Inspirei-me no conceito de ser mais de Paulo Freire
em que ele enfatiza a formação humana, compreendendo que era impossível entender a educação sem uma certa compreensão dos seres humanos. E eu selecionei essas 6 pesquisas já defendidas, que eu vou falar mais um pouquinho mais à frente. Pode passar. Então, o conceito de ser mais é coerente com essa proposta do desenvolvimento pessoal profissional, porque não separa essa dimensão pessoal da dimensão profissional. Por isso que eu costumo dizer ser professora, né? Somos seres humanos que nos constituímos cada vez mais através da docência. Assim como Nova já defendia em 92, né, a relação inseparável entre o eu pessoal e o eu profissional. Somos seres em constante aprimoramento, pois somos inconclusos e estamos nos constituindo constantemente enquanto seres humanos. Apoiadas na palavra de Freire, porque ninguém nunca é, ele dizia, nós todos estamos sendo. Daí a necessidade que temos, professoras e professoras, de nos indagarmos constantemente de como estamos sendo educadores, porque há sempre possibilidade de mudar para ser melhor. Isso demanda uma outra qualidade sine qua non para ser educador, que é a humildade. Um estudo que eu fiz sobre o Paulo Freire, esse conceito de humildade atravessou várias entrevistas que eu analisei do Paulo Freire. E ele traz essa humildade, que é saber quem somos, o que sabemos, o que ainda precisamos saber. Ninguém nunca é, como ele fala, estamos nos constituindo constantemente. E a opção pela pesquisa narrativa autobiográfica ou narrativa de formação, apoiada em Jousseau e Pinot, porque nos permite apreender com a narração de cada depoente o modo que ele vai se constituindo, se transformando no decorrer da vida e da docência. Pode passar, por favor. E como contadores de histórias, como trouxe Mabel, né, no trecho de Connelly Clandini, começo narrando um pouco do meu percurso pessoal e profissional, que foi se constituindo com outras professoras. Sempre me inquietava com a formação de professores e a relação com a didática, no caminhar pela pesquisa e na atuação enquanto coordenadora pedagógica e professora universitária. Isso já faz muito tempo. Desde 1996, investigava sobre a formação docente. Notava naquela época que as professoras, a partir de uma formação, elas modificavam seu discurso, mas sua prática continuava transmissiva. Que aí, enquanto coordenadora de uma escola de educação infantil e educação fundamental em Salvador, a gente realizava registros reflexivos do percurso, né, das intervenções que eu fazia enquanto coordenadora, das discussões com as professoras. Posso considerar, então, que foi neste momento que a narrativa entra como aliada no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Isso ocorreu porque eu fiz também um curso de especialização naquela época, de professor alfabetizador, e tive a oportunidade de registrar sobre o meu percurso de leitora. E na monografia, a gente foi desafiado a escrever sobre essas vivências, entrelaçando com os autores, como Ana Teberoski, Emília Ferreira, Paulo Freire, dentre outros. E eles foram convidados para eu entender este meu percurso de leitora. Narrei sobre as singularidades pessoais, era a minha perspectiva diante de um contexto histórico vivenciado por outras pessoas, que pode não ser o mesmo vivido e percebido por pessoas daquela época. Então, aqui, dessa forma, destaco uma das características da narrativa autobiográfica, que nos possibilita acessar as singularidades do narratário, as significações das construções individuais inscritas num contexto histórico. Pode passar, por favor. Para a nossa conversa aqui hoje, tomo como base essas duas questões norteadoras. Como se dá o processo de desenvolvimento pessoal e profissional?
qual a contribuição das narrativas neste processo? Pode passar, por favor. Então, a partir dessas perguntas, eu vou tomar como empiria essas 6 pesquisas já defendidas de Trotti, de Nascimento, de França, Teixeira, Abreu e Costa. Eu peguei do período de 21 a 25. Eu escolhi essas porque essas são entrevistas, todas essas professoras fizeram, né, pesquisadoras fizeram entrevistas narrativas com professoras dos anos iniciais e uma de educação infantil, com pessoas do Brasil inteiro, Aquiraz, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Tanguá, Duque de Caxias, Paracatu, Recife, Belfor Roxo, Belo Horizonte, Irati, João Pessoa, Vitória de Santo Antônio. Então, eu peguei, então, como empiria, como fonte para discussão deste texto, né, para essa reflexão e para tentar responder essas 2 questões norteadoras, essas pesquisas. E, a partir disso, eu elaborei 4 aspectos que interpreto na construção do desenvolvimento pessoal profissional, identificado nas narrativas das professoras entrevistadas destas 6 investigações. Pode passar, por favor. Então, a primeira dimensão que eu vi nessas 6 pesquisas, que a docência que se inicia enquanto estudante. Ao escutar as professoras nas entrevistas narrativas, percebemos que a vivência de estudante influencia sua forma de ensinar. Como dizia Tardif, os saberes adquiridos pré-profissionalmente, principalmente na socialização escolar, têm um peso importante na compreensão da natureza dos saberes, do saber fazer e do saber ser, que são mobilizados e utilizados no exercício profissional. Ao escutar a narrativa das docentes, elas nos relatam sobre o seu processo de aprendizagem de matemática e quanto isso as influenciavam na maneira de ensinar atualmente. Nas pesquisas do grupo, se as professoras tiveram uma experiência ruim com a matemática, elas buscam ensinar seus alunos de forma bem diferente da vivenciada enquanto estudantes, no ensino fundamental ou médio, como neste exemplo. Pode passar. A Débora falava, era aquilo de decorar a tabuada na época de estudante, tinha que saber a tabuada na ponta da língua, não tinha nada lúdico, zero, nada de lúdico. Então, Débora, como uma das características que Mabel falou anteriormente, né? Então, Débora analisou criticamente seu percurso de estudante. E a vivência de Débora enquanto estudante, na época dos anos 80, ainda marcada de uma didática instrumental, em que a dimensão técnica preponderava em relação às outras dimensões do processo de ensino-aprendizagem, distanciando-se das questões políticos, sociais, ideológicas, vistas como uma questão neutra e instrumental. Atualmente, as políticas educativas retomam de forma mais sofisticada a dimensão técnica da didática, e podemos considerá-la como um neotecnicismo. Débora ficou marcada por essa forma de aprender matemática, que a motivou a fazer diferente com seus alunos, porque não foi tão agradável aprender a tabuada pela repetição de algo que ela não compreendia. Não estou dizendo que não caiba a memorização nas aulas de matemática, mas que ela vem somente depois do estudante compreender o seu significado. Para Débora, ensinar é muito mais do que repetir um conteúdo, sem a compreensão do mesmo pelos alunos com os quais está trabalhando. O desejo dela de querer se afastar de uma educação bancária parte da vivência que ela teve enquanto estudante nas aulas de matemática, em que o conteúdo era transmitido sem que pudesse entender o que significava a tabuada, nesse exemplo que eu levantei aqui. Ao escutarmos o trecho da narrativa de Débora, acessamos o ponto de vista da aprendente, que tem suas singularidades, mas que nos remete a um momento histórico e pedagógico no qual ensinar matemática era sinônimo de
decorar, dizer rapidamente os fatos fundamentais. Isso me remete à expressão de Jossô, da existência singular e plural, uma vez que, ao narrar a nossa história de vida, informamos ao leitor ou nosso ouvinte da nossa narrativa a singularidade de cada um de nós, mas que está inserida no seio da humanidade, né? Então, esse modo, vocês podem relembrar, né? Porque ao escutarmos a narrativa de Débora, a gente relembra o nosso processo de ensino, se foi ou não semelhante ao dela. Isso nos faz recordar da nossa vivência diante da situação narrada, o que nos remete mais uma vez às palavras de Jossô. Os processos de formação dão-se a conhecer do ponto de vista do aprendente, em interações com outras subjetividades. Pode passar. Já na entrevista-conversa com a Lidiane, ela fala: outra coisa muito legal que eu desenvolvi com eles foi a multiplicação, porque a danada da tabuada não estava na cabeça deles. Só de falar 3 vezes 3 é igual a 9 não adiantava. Então, eu ia para a quadra e desenhava todinha, pedia que eles desenhassem dentro dos conjuntos. Então, a gente vê que Lidiane, assim como Débora, na época de estudante, não entendia tabuada a partir da vivência de uma matemática bancária. Eu chamo de uma matemática bancária inspirada em Freire. A fez planejar aulas com seus alunos que pudessem perceber o significado dos fatos fundamentais. Ele encontrou uma estratégia de ir para a quadra com os alunos, solicitava que desenhasse, representasse os conjuntos com as quantidades, por exemplo, 3 vezes 3. Perceba, então, outra dimensão da didática na atuação de Lidiane, que se preocupa com a dimensão de quem é esse meu aluno, né, que eu estou ensinando, no caso, as crianças de 8 e 9 anos. Qual proposta é mais pertinente para que seja significativa e compreensiva para eles? Por que fazer desta forma na quadra e não de outra forma repetitiva? Essas são algumas questões que podemos perceber na atuação de Lidiane ao buscar ensinar a tabuada. Isso é só um exemplo. Pode passar. Por favor, mais um slide. Obrigada. Não só de lembranças traumáticas marcam a docência das professoras e das investigações do Trivertes. Elas nos narram, né, Maria aqui, o jeito dela, ou seja, da professora ensinar, a importância que ela dava para cada um. Ela ia no quadro, quantas vezes fossem necessárias. Eu aprendi durante 2 anos o que eu não aprendi em toda a educação básica. Então, nessa narrativa de Maria, ela aprendeu matemática, mas ela também aprendeu a ter um olhar diferenciado para os seus alunos a partir da sua vivência com sua professora, que buscava fazer com que o processo de ensino dialogasse com o processo de aprendizagem, tendo um olhar diferenciado para as necessidades dos seus estudantes. Então, portanto, a dimensão pessoal de cada professora é narrada para o ouvinte dessa narrativa durante a entrevista, o que nos possibilita compreender as suas escolhas, o que deixa ir, como reage aos acontecimentos e transforma-os em experiências formadoras, na perspectiva de Jossô, para a sua vida e profissão. Pode passar. Então, no próximo slide, na segunda dimensão do desenvolvimento pessoal e profissional em parceria com outras professoras. Nesse trecho, né, da narrativa da Larissa, que essa pesquisa ocorreu na pandemia, né, e Larissa fala, com o tempo eu fui entendendo a necessidade de troca, da conversa com meus colegas, de compartilhar e aprender com eles, seja ou não da mesma escola que eu. Fui atrás. Olha, eu fiz dessa forma, deu certo. Ai, que bom, eu fiz assim. Então, Larissa está falando aqui, né, da questão que sentiu a necessidade de compartilhar com as colegas pelo WhatsApp ou por outros meios virtuais, né, porque estava ensinando durante a pandemia. E naquele momento,
eram muitos desafios, né? Não focarei nos desafios como o desgoverno, a negação daquele momento, não é isso que a gente vai falar, mas que ao escutar a narrativa dessa professora, ela põe em evidência que entrou em contato com outras professoras que estavam vivendo o inusitado como ela. A docência é tida como uma profissão solitária, em que a professora muitas vezes está sozinha com seus alunos. Pouco tempo se tem para planejar, trocar e discutir sobre os desafios da sala de aula, na escola ou com outras professoras. Em algumas redes aqui no Rio, no estado do Rio, o tempo de planejamento coletivo e de formação continuada não é garantido, o que acarreta uma sobrecarga muito grande. E essa falta de parceria e troca é fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional. Mas o isolamento ficou muito evidenciado na pandemia, quando Larissa nos diz o estar virtualmente junto, o fazer virtualmente junto. Ela sinaliza um ponto fundamental da docência, que se faz na interação com o outro, no espaço coletivo, mesmo que naquele momento de forma virtual com outras professoras. Então, a troca com as outras colegas sobre o fazer docente é potencializador do desenvolvimento pessoal e profissional, porque na relação com o outro, no diálogo compartilhado, que se aprende conhecimentos de diferentes naturezas, especialmente de cunho pedagógico, cultural, relacional, conforme, pode passar, por favor, afirma Jarge e Nunberg. Eles nos falam, é no espaço intersubjetivo que nos humanizamos e mantemos uma realidade comum ao discursar, debater e dirimir em torno dos acontecimentos pedagógicos ou sobre os objetos de conhecimento. Dessa forma, os horizontes formativos são ampliados nos encontros com os outros. O diálogo com outras pessoas possibilita-nos, não, ainda não, possibilita-nos tirar dúvidas, rever pontos de vista sobre o processo de ensino que vai se complementando na conversa com as outras. Isso é fundamental para a aprendizagem da docência, que embora a construção de conhecimento seja pessoal, é na interação com outras pessoas que contribui para a construção do conhecimento de todas. Ressalta ainda que a parceria formada entre as professoras não era institucionalizada, como Larissa falou lá na sua narrativa, seja ou não da mesma escola. Então, a possibilidade na pandemia também de encontrar com pessoas que não eram da própria escola. Foi um momento das professoras que se juntaram para dialogar sobre o processo de ensino, cujo objetivo era investigar juntas sobre como ensinar um ambiente virtual. Elas dialogavam sobre o que tinham feito, avaliavam e refletiam juntos, aproximando-se assim da perspectiva da pesquisa-formação, em que, ao mesmo tempo que buscavam solucionar ou compreender o processo de ensino, se transformavam enquanto seres humanos. Então, agora, no terceiro momento, no terceiro aspecto ou dimensão do desenvolvimento pessoal e profissional, ele também é construído na mediação com os estudantes, né? E aqui eu reafirmo que o processo de ensino precisa dialogar com o processo de aprendizagem dos estudantes. Para isso é fundamental esse olhar atento diante das respostas, atento da professora diante das respostas dos estudantes, verificando o que eles sabem ou não, né, através dessas respostas do silêncio. E aqui me remete aos pesquisadores da didática, né, Candor, Oliveira, Pimenta, Libani e tantos outros que estão nos assistindo aqui, que nos apontam a especificidade da didática, que é buscar as condições de ensino que proporcione a aprendizagem dos estudantes. Então, na narrativa aqui da Maria, ela fala, tem que saber olhar muito as individualidades, entender que cada um tem o seu tempo, tem a sua construção, e por mais que demore, vai chegar lá. Então, Maria nos aborda sobre o compassamento do processo de ensino, que segue o tempo de construção de cada criança, porque ao ensinarmos algo não significa que
a criança vai aprender naquele tempo, né? Porque nem tudo que a gente ensina é apreendido naquele tempo. E assim eu lembro de Bernstein, em que a lógica do compensamento do que é ensinado recai sobre quem aprende. Claro que o esperar o tempo da criança requer um equilíbrio entre a construção da criança e os objetivos esperados pelo ano de escolaridade. A gente não pode esperar para sempre, né? Algumas vezes, a criança consegue se apropriar de um conteúdo só no final do ano, enquanto a maioria da sala já o fez. Mas veja que, na narrativa de Maria, ela fala o cuidado dela, que sabe que o estudante ainda vai aprender. Significa que ela não desistiu, ela não rotulou o estudante por não aprender o que é determinado, por exemplo, num determinado bimestre. Mas na palavra de Maria, ela fala, ele vai chegar lá. Então, o compassamento do ensino, seguindo a lógica do aprendente, não é o que prescreve as políticas educativas. Elas exigem que os conteúdos sejam ensinados e avaliados num determinado tempo, desconsiderando na avaliação externa o contexto da escola, esse compassamento do aprendente, né? E neste contexto, né, aqui do Rio de Janeiro, muitas vezes as escolas ficam sem aula por conta dos tiroteios, das invasões, né? E isso não é levado em conta. Então, passa-se uma régua na avaliação externa que parece que todo mundo aprendeu no mesmo tempo, não é assim, né? A lógica dessas políticas educativas, então, é da transmissão e do desempenho. Embora essa lógica tenha se estabelecido na educação brasileira, Maria e outras professoras da pesquisa têm resistido a essa lógica do desempenho e instituindo uma lógica no seu fazer docente, que é o de acompanhar esse processo de aprendizagem do estudante. A narrativa de Maria nos possibilita aprender a forma singular que os indivíduos lidam e experimentam a realidade social, seus impositivos e as exigências e como essas vivências integram, estruturam sua biografia e seu fazer docente, assim como nos diz Elohim Montberger. Compreenda, então, que o desenvolvimento pessoal e profissional de cada professora é um processo em constante devir, nem sempre controlável e nem linear, assim como saber realizar a mediação do processo de aprendizagem das crianças com as quais trabalha é uma construção a partir das situações pessoais e compartilhada com outras professoras, que possibilitaram a Maria e outras docentes atuarem desta ou de outra forma com seus alunos. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. O quarto e último aspecto é o da autoformação e o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, nessas narrativas, elas nos permitem entender diferentes mecanismos e relações de ensino-aprendizagem que as narradoras tecem ao narrar sobre si, sobre sua história, sobre a profissão. O que nos remete a Sousa, a arte de lembrar e narrar histórias consiste no sentido reflexivo, em narrar-se, ou seja, implicar-se e distanciar-se no sentido de que a implicação corresponde ao papel estabelecido pelo vivido, aquilo que conservamos de nós mesmos. Trago, então, esses trechos de Vanessa e da Adélia, né? Vanessa, ela fala, pesquisar e ler muito, isso contribuiu para melhorar as minhas aulas. A Adélia fala que fez cursos pelo PENAC, graduação em pedagogia, ela fala que foi estudando e foi aprendendo outras formas de ensinar. Então, a gente vê que Vanessa e Adélia falam sobre o seu investimento pessoal nos estudos, pesquisas individuais, cursos de formação continuada e troca com as colegas que contribuíram para aprimorar a docência. Se, por um lado, notamos o movimento das professoras de regular, orientar e gerir seu processo de aprendizagem, porque desejam aprender mais sobre um conteúdo ou tema. Então, a Vanessa aqui fala, né, que ela é uma eterna estudante, ela pesquisa para fazer seu plano de aula, então considero que é uma tomada de consciência nessa perspectiva que Josso fala.
uma vez que cada um percebeu, através da reflexão e observação do seu percurso formativo, o que é necessário aprender, como foi mencionado aqui por Vanessa e Adélia. A tomada de consciência é um processo de desvelamento de cada narradora que se debruça para olhar do seu percurso formativo, formal ou informal, buscando ver como ele foi se constituindo enquanto ser profissional. É um projeto de conhecimento auto-orientado de si, que cada participante toma consciência, compreende o processo pessoal de sua formação. Nas palavras de Jussô, se trata de conhecer e compreender os significados que cada um atribuiu em cada período de sua existência aos acontecimentos e situações que viveu. E aqui eu reafirmo que Mabel já abordou que as pessoas constroem discurso, mas que os discursos também constroem as pessoas. Porque ao narrar, as depoentes vão tomando consciência dos conhecimentos que foram construindo na sua atuação. Notei que foi essencial parar para narrar durante as entrevistas narrativas, que foi um instrumento potencializador de possibilitar a cada professor dissertar sobre algo preponderante de sua prática pedagógica, como nos menciona Nádia. Passa para mim, por favor. Ela fala, em primeiro lugar, engraçado que estou pensando nisto agora, falando. Então, olha aqui o que Mabel já nos apontava na sua fala, né, anterior à minha. Não parei para pensar, pensei nisso. Então, a narrativa fez ela pensar, e falar isso é muito legal. Então, ela foi tomando consciência de conhecimentos que ela produziu na docência durante a pandemia, que da Nádia também é da pesquisa que foi produzida durante a pandemia, ela vai se dando conta do que foi construindo na sua prática, quando nos diz, estou pensando nisso agora, não parei para pensar nisso. Então, todo este processo é formativo, uma vez que ao narrar vamos tomando consciência de quem somos, como fomos nos constituindo enquanto ser no mundo e do mundo. Portanto, consciência de si e de suas aprendizagens. É a tomada de consciência do processo formativo que se pode falar de um ser em formação. Quando a pessoa se torna consciente da intencionalidade do ato de aprender, de intervir e reorientar o seu processo de aprendizagem, é que se torna sujeito da sua formação, apoiada em Jussô. Se, por um lado, temos a tomada de consciência de cada docente identificando seus saberes ou não, por outro lado, a autoformação não pode ser vista somente como responsabilidade de cada docente, pois, se assim o for, fortalece a posição ideológica de isolamento do sujeito, discurso articulado às propostas de educação, no bojo do conceito de empregabilidade, como fala Bragança. Se ficar somente a responsabilidade do investimento da formação por conta das professoras, se esvaziará o significado e a importância de políticas públicas que garantam o acesso e a qualidade do processo educativo formal. Pode passar. Então, concluindo, eu retomo as duas questões norteadoras: como se dá o processo de desenvolvimento pessoal e profissional e qual a contribuição das narrativas neste processo. O primeiro, notamos que as narrativas proporcionaram a construção de desenvolvimento pessoal e profissional das professoras, porque ao narrarem sobre o que ocorreu na época de estudante, na parceria com outras professoras, na mediação com seus estudantes, na tomada de consciência do seu processo de aprendizagem, elas refletiram o que ocorreu com os olhos de hoje. Alteraram sua forma de pensar, agir, sentir sobre o vivido, podendo modificá-lo ou confirmá-lo, ratificá-lo na sua atuação docente, assumindo uma postura crítica e reflexiva de ser professora. No outro, as narrativas afloraram a nossa dimensão de seres humanos, não fragmentados e não dicotomizados de cognição, sentimento, sensibilidade, estética, que muitas vezes a gente é visto só da parte cognitiva. As pesquisas narrativas assumem e desempenham uma dupla função,
ou seja, a de ser um instrumento de recolha das histórias de vida, como eu fiz, e do processo formativo das depoentes, como dispositivo de desenvolvimento pessoal e profissional de cada participante da investigação, porque ao narrar, elas vão se dando conta dos conhecimentos, vão tomando consciência do que precisa ainda aprimorar e do que os estudantes precisam ainda. Continuando, então, no próximo. As pesquisas narrativas nos incitam a outro movimento formativo, que é o movimento, então, de dentro para fora. Isso significa que partimos da vivência de cada narratária, identificando o que elas nos apontam sobre o desenvolvimento pessoal e profissional vivenciado por cada uma. Como que cada ser, professora, se compromete e se responsabiliza por seu processo pessoal e profissional, suas escolhas, seu contexto, que possibilita de fazer desta e não de outra forma. Bem diferente das políticas educativas na perspectiva neoliberal, que impõe uma forma de atuar sob pressão externa, através das avaliações padronizadas e imposição ao definir metas e índice para que a escola possa atingir, desconsiderando o cotidiano e as especificidades, como eu já mencionei. As políticas educativas, na perspectiva neoliberal, estão nos transformando objetos quantificáveis, o que é bem diferente do que conversamos sobre as pesquisas narrativas, que enfatizam o que nos torna ser professora, em constante vir a ser, por sermos seres inacabados, em constante construção. Pode colocar. Portanto, notamos que o desenvolvimento pessoal profissional não é construído de forma linear e da mesma forma para cada um de nós. Mesmo estando no mesmo contexto social, cada ser professora deixa suas narrativas marcas da sua singularidade. E muito obrigada por vocês estarem aqui nos prestigiando, e agora a gente vai para a conversa, e deixo também as referências para que vocês possam acessar na íntegra as pesquisas com as quais eu pude me apoiar para construir e refletir com vocês sobre a narrativa e o desenvolvimento pessoal e profissional. Muito obrigada. Então, professora Vânia, professora Mabel, uma intensidade de reflexões que a gente tem sobre a nossa prática cotidiana, sobre a nossa prática pedagógica, e nós tivemos aqui algumas questões no chat. Eu vou passar para vocês já de imediato essas questões no chat, que realmente assim são questões muito instigantes, né, para quem vive a prática pedagógica e para quem vive essa perspectiva de uma pesquisa narrativa, de uma pesquisa da nossa vivência, da nossa experiência, né? Então, eu vou trazer aqui algumas questões que se apresentaram no chat para que a gente possa discutir agora nesse momento final, tá bem? Então, vou apresentar aqui as primeiras questões que se apresentaram, tá? Então, a primeira é da Aparecida Carneiro Pires, que ela pergunta o seguinte: professora Mabel, quais as referências que se embasa para compreender a indissociabilidade da pesquisa Quanti-Quali? Quais são as perspectivas semelhante à técnica da história de vida? E também temos a questão aqui segue ali da Aparecida, que é: podemos nos basear para compreender a indissociabilidade da pesquisa Quanti-Quali? É possível relacionar história de vida com narrativas na pesquisa? Depois temos aqui, diante da investigação acerca dessa pesquisa narrativa,
qual a sua compreensão acerca da relação do processo de desenvolvimento na carreira docente e a questão da didática? Então, algumas das primeiras questões que a gente pode pensar em trabalhar. Eu, então, convido aí a professora Vânia, a professora Mabel, a pensar essas duas primeiras questões, e nós temos algumas questões seguintes a pensar, mas acho que a gente pode trabalhar primeiro nessas duas primeiras questões. A professora Mabel não vai entrar também? Eu não sei o que aconteceu aqui com a professora Mabel. Yasmin, sabe nos dizer onde é que está a professora Mabel? Porque tinha também uma pergunta que, enquanto a Mabel estava falando, sobre narrativa e história de vida, né? Que foi uma das primeiras também. Então, eu gostaria de começar por essa, né? E depois da Quanti Quali, eu vou deixar para a Mabel. Então, Vânia, nós temos mais uma outra questão aqui, que é a seguinte, ó. Quando narram suas experiências, as professoras estão, de fato, enunciando suas próprias vozes, ou reproduzindo as expectativas sociais, institucionais e acadêmicas do que se espera delas? Olha que interessante essa pergunta. Então, eu não considero, Gilvânia, que quando elas narram as suas experiências, elas estão reproduzindo expectativas, não. Porque, pelos exemplos que eu trouxe aqui, quando elas falam da época de estudante, ou que elas estão olhando, um olhar diferenciado, como eu trouxe aqui da professora Maria, que ela aprendeu com a professora Olhar Diferente, que a Larissa e outras tantas não estão reproduzindo o que é esperado, elas falam do que vem de dentro da experiência de vida e também da profissão. Eu não vejo que elas tentam, durante a narrativa, responder o que é esperado pelo pesquisador quando acontece ou acontecia com as entrevistas semi-estruturadas, né? Que eu fiz muitas pesquisas semi-estruturadas também, enquanto estava fazendo pesquisa. Mas a narrativa, a gente busca ver a singularidade e aí a pessoa denota a sua experiência de vida dentro desse contexto, dessas políticas ou desses desafios que a gente tem sociais, né? Agora, voltando entre narrativa e história de vida, as duas têm muitas semelhanças, né? Porque tanto as narrativas como a pesquisa de história de vida, elas são qualitativas, que a gente pega uma descrição densa de poucos depoentes. São relatos pessoais e também subjetivos, tanto as narrativas como a história de vida. Nas narrativas, a gente enfatiza a experiência, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma doença, aí a gente vai enfatizar a experiência que a pessoa teve e ver como que ela vai narrando essa experiência diante de uma doença que ela tem. Já na história de vida, que tem uma abordagem da sociologia, da antropologia, a gente vai tomar a trajetória pessoal e profissional ao longo da vida da pessoa, vai enfatizar essa linha do tempo, os fatores sociais, históricos daquele sujeito que vai narrando a sua história de vida, o seu percurso, né? Então, tinha essa pergunta que eu acho que elas têm similaridades, mas têm muitas diferenças, né? Professora Fânia, nós temos uma questão aqui muito específica, né? Que é uma questão sobre a didática da matemática, né? Então, a questão é a seguinte:
Professora Vânia, a didática da matemática estaria no âmbito da didática geral ou no âmbito específico? O que tu podes falar para nós sobre isso? Então, eu sou da didática geral, né? Sou pedagoga, mas trabalho com professores que ensinam matemática nos anos iniciais. Utilizo referenciais teóricos didáticos da matemática, né? Como Brousseau, Chevalat, né? Mas e trabalho com didática geral no curso de pedagogia. Então, eu não vou entrar nessa celeuma e que a gente já discutiu muito nos ENDIPs, né, sobre as especificidades. Eu tenho uma formação geral e me aproprio dos referenciais que eu vou conhecendo e que são importantes para o meu fazer docente. Eu não vejo que seja pertinente, né, a gente ficar discutindo isso, é da didática geral, da específica, tem as suas especificidades, cada conteúdo, sim, tem as suas especificidades. Mas a didática geral contribui muito também para a didática específica. Exatamente, exatamente. Que não, é inevitável, né, Vânia? A didática da matemática é sempre um grande desafio para todos nós, né? Uhum. E nós que somos generalistas da pedagogia, da didática geral, a gente tem esse grande desafio com a didática da matemática. Então, acho que é muito pertinente essa questão, porque, enfim, tu tem alguma experiência ali com a didática da matemática, mas, enfim, obrigado, Vânia, pelas tuas considerações. Mais alguma questão, pessoal? Estamos ali, a professora Amabel está com alguma dificuldade com a câmera, com o microfone. Pessoal, mais alguma questão que a gente tenha para responder? Eu estou vendo aqui, né, que tem a Mali, né, que é a nossa presidente da Andip, está aqui com a gente, a Marilza também, que é vice-presidente da Andip. Isso. Né? A gente está com várias pessoas da nossa associação, né? Eu fui da primeira diretoria, junto com o professor Libânio, primeiro e segundo secretários, né? A gente foi responsável por criar esse regimento, né, da primeira gestão, e agora estou em outras funções, mas é muito bom estar com essa... O Leonardo também está nos apoiando aqui, né? Tem muita gente. Exatamente. Eu acho que é importante a gente fazer esse registro, né? Da importância da didática nesse momento, né? Do resgate da didática, do resgate desse nosso saber específico, que nós, enfim, né, debruçamos a nossa vida sobre estudar as formas de ensinar e de aprender. Então, Vânia, eu quero te agradecer muito pela tua presença e fazer esse registro da importância da Andip, da importância da gente pensar a didática, porque nós estamos vivendo num momento do país que parece-nos que qualquer um é capaz de ensinar. E nós sabemos que não é qualquer um que é capaz de ensinar, né? Nós nos debruçamos sobre os saberes da didática, nós nos debruçamos sobre os saberes do ensinar e do aprender, e isso que vai fazer a diferença, seja na educação básica, na educação superior, em todas essas esferas, né? Ensinar e aprender não é alguma coisa que qualquer um pode fazer. Nós temos uma competência técnica, uma competência social, uma competência política sobre esse saber. Então, Vânia, agradeço muito a presença aqui. Professora Mabel está aqui conosco, acho que pode fazer as palavras finais sobre esse momento, né? Sim. Então, vou mencionar rapidamente as perguntas que fizeram para mim. Não são perguntas, são mais considerações. Acho que uma das questões foi relacionada
a insociabilidade, a possibilidade de trabalhar o quant e o quali na pesquisa editorial, né? Especialmente também usando as narrativas. E eu acho que isso depende de bom senso, porque a necessidade de articular o quant e o quali, na medida em que o quali qualifica o quant, ou o quant qualifica o quali. Então, nós podemos... e aí depende da profundidade do tema, né? Então, dos sujeitos. Às vezes tem estudos históricos, nossa, inclusive do Nova, que pesquisou 3 professores, por exemplo. Só que aí a quantidade de recursos para explorar o trabalho desses professores é de uma intensidade incrível, né? Então, é uma questão de bom senso, quer dizer, dependendo da quantidade de sujeitos que a gente quer abarcar, provavelmente nós tenhamos um prumo de exigência do ponto de vista dos dados quali de acordo com essa amostra, né? Então, acho que não há uma regra assim. Acho que eu penso sempre que o quant tem que qualificar o quali, né? Ele tem que nos dizer do significado. E, naturalmente, depende também das nossas forças, do tamanho de um grupo de pesquisa, porque a pesquisa qualitativa ela é exigente do ponto de vista de tempo, de degradação, enfim, de uma série de procedimentos, digamos assim, né? Que são exigentes para o pesquisador e para o grupo de pesquisa. Né? Também, eu não sei se eu entendi bem a questão da história de vida, das narrativas. Eu acho que são vertentes diferenciadas, mas que convergem entre elas, né? Então, a história de vida, normalmente, toma 1 ou 2 sujeitos que tenham uma característica que sobressai de um coletivo, né? O sobressai não quer dizer que seja melhor ou pior, mas ele é diferente, ele tem alguma coisa que a sua história de vida vai ter uma característica que interessa, digamos assim, aos estudos da área, né? E a pesquisa narrativa é mais uma metodologia onde tu não tem essa pré-intenção de explorar a história de vida do sujeito, mas sim a sua experiência do ponto de vista de como ele compreende essa experiência e a narra, né? Mas elas têm muito a ver uma com a outra. Então, não sei se eu respondi, se eu entendi todas as questões, mas eu agradeço bastante a atenção de vocês, lamento aqui o meu problema tecnológico e desejo assim que a Andip tenha muito sucesso e que o curso também. E agradeço aos que tiveram paciência, né, de nos acompanhar essa noite aqui e também as minhas queridas companheiras aqui do processo da mesa. Isso, professora Mabel, a gente agradece sempre as suas contribuições, né? Porque a sua experiência, ela é para todos nós, né? Eu gostaria de encerrar com as contribuições ali da Aparecida Carneiro Pires, onde ela traz a seguinte questão, né? Professoras, diante da sobrecarga enfrentada por professores em seu cotidiano, gostaria de saber como tem sido a participação de professores e professoras em pesquisas narrativas. As pesquisas narrativas, Aparecida, têm sido muito significativa para todos nós, né? Porque nos dá a possibilidade de ter voz e espaço e momento dentro da prática pedagógica. Mas, enfim, Aparecida, agradeço muito a tua pesquisa e repasso, né, a professora Mabel, a professora Vânia, que a gente possa encerrar esse momento com a tua grata questão, Aparecida. Posso colocar? Eu Sim, não vejo, mesmo tendo sobrecarga, esse momento de parar e falar sobre a sua experiência tem sido muito gratificante para as pessoas, para as professoras que a gente tem contactado, né? Que é um momento até de essa entrevista, conversa, de mostrar o trabalho que muitas vezes na sobrecarga, em cumprir metas, na burocracia, está sendo deixado de lado, né? Então, é muito importante
quando ela vê que, poxa, isso é validado pela universidade, isso é importante, eu nem me dava conta disso, então eu vejo como muito importante. Eu faço minhas as tuas palavras, eu acho que, ao contrário, né? Eu acho que os professores, eles lamentam a invisibilidade do seu trabalho, né? Então, de alguma forma, a pesquisa que toma e valoriza o que eles têm a dizer sobre a sua prática, né? Em geral, ela é muito bem-vinda. Eu que pesquiso professores da universidade, às vezes é mais difícil. O professor ainda se esconde muito para falar da sua prática, né? Mas eu percebo assim que aqueles que aceitam, né, eles têm muita gratificação no que fazem e se sentem felizes de falar sobre o que fazem. Mas há também uma cultura ainda muito individualista, muito soberba, que muitas vezes o professor universitário não se dispõe a contar, porque ao contar a gente conta o que sabe e o que não sabe. É porque me parece um pouco, né, Vânia e Mabel, que é uma certa desconfiança, né, do valor da pesquisa narrativa, né? E me parece que um pouco o mundo universitário ainda tem essa desconfiança da pesquisa narrativa, enquanto na educação básica a gente consegue, por toda a nossa trajetória, por toda a experiência da educação básica, dar um valor mais significativo à pesquisa narrativa. E aí, agora sim, de fato, para encerrar, eu quero trazer a questão da Gilvânia Basso, né, quando ela diz assim: quando narram suas experiências, os professores estão de fato enunciando suas próprias vozes ou reproduzindo as expectativas sociais, institucionais e acadêmicas do que se espera delas. Então, vamos encerrar com essa questão da Gilvânia, que é uma questão muito rica, muito propícia, para a gente poder encerrar esse nosso momento muito gratificante da nossa noite de hoje. Então, eu reafirmo, né, através dessas pesquisas que o Trivertes vem desenvolvendo, que elas narram as suas experiências, o que elas construíram na sua prática pedagógica, nessa parceria com outras professoras, com seus estudantes, e nesse processo de autoformação. Né, eu tenho visto isso. Eu penso assim que também depende muito da habilidade do pesquisador, porque a gente percebe quando um discurso é pronto ou tem uma preocupação, digamos assim, enfim, né, mostrar o que não é, e quando a gente provoca e faz contradições na fala, e o próprio pesquisador e pesquisado começam a ter muito mais uma relação de empatia, né, para discutir a contra-pergunta. Então, acho que não vejo assim como isso um problema muito grande, mas, enfim, acho que tem que estar sempre atento, né, para quando a gente atua nesse aspecto. E acho que, assim, muito importante de que quando tu vai fazer uma entrevista com o professor, primeiro tu estude esse professor. Ninguém vai fazer uma entrevista para saber como é teu nome, quando é que tu te formou. Está no Lattes, está nos papéis. Então, a preparação... O Rui Castro fez uma ocasião, uma apresentação num evento, e ele mostrou como é que ele trabalha, né? Então, ele estuda o personagem muito antes de fazer a entrevista, né? Aonde mora, qual é o contexto, se puder entrar na casa e ver alguns sinais, né? Por isso que eu digo que a gente insiste de fazer a pesquisa no ambiente do professor, porque tudo aquilo fala, não é? Então, acho que há uma série de preparações para recolher as narrativas que são importantes, não é? Para que a gente use o tempo realmente a partir da informação que se tem, e não para pedir a informação que às vezes é óbvia que está em outros espaços. Eu acho que é por aí. Isso. Bom, queridas, estamos encerrando o nosso momento, né?
Eu sou encantada com as questões que surgiram por aqui, encantada com todas as apresentações de vocês, porque é exatamente isso, né? A gente que se constituiu como professor da educação básica há mais de 30 anos, o que mais a gente quer é que a nossa voz seja escutada, é que a gente possa entender que nossos momentos dentro da escola, dentro da universidade, dentro da formação de professores, seja escutado e seja refletido, seja pensado, seja articulado como uma produção de conhecimento efetivo. Então, eu quero agradecer muito, professora Mabel, minha professora, professora Vânia, que eu tive a oportunidade de conhecer nesse momento, da gente refletir sobre como nós nos constituímos docentes, nos constituímos professores, nos constituímos alguém que é agente político, que transforma vidas, que transforma espaços e que transforma esse momento de formação. Então, acho que podemos encerrar por aqui, né, refletindo sobre toda a experiência e como a nossa voz é importante nesse momento, né? Como resgatar as pesquisas narrativas e deixar a nossa voz como professores da educação básica, da educação superior, é tão importante nesse momento. Então, vou encaminhando o nosso encerramento, queria convidar a professora Vânia, a professora Mabel, para que a gente possa fazer as palavras finais e encerrar esse nosso momento da formação. Então, eu agradeço muito a professora Mabel por essa discussão, né? Foi muito importante escutá-la, agradeço muito, estou muito honrada. Muito obrigada também pela Ana, pela condução, e pela Yasmin, que está nos proporcionando este momento, né? E todas as pessoas da Andip, muito obrigada, e a gente se vê na próxima Amped e no próximo Andip, que vai ser, no próximo Endip, que vai ser em Pelotas, né? Exatamente. Estaremos todos muito honrados de recebê-los aqui no Rio Grande do Sul, né? Bom, eu também só tenho que agradecer, eu espero que, de alguma forma, né, a gente tenha contribuído com o tema e com as expectativas do curso, que estão bem montado pela Andip, né, e a expectativa de quem está nos ouvindo, que infelizmente eu não pude olhar no chat para ver algumas pessoas que falaram, se manifestaram, eu agradeço muito, pessoas amigas, históricas, do coletivo da área, né, que faz com que a gente esteja sempre aprendendo uns com os outros. Muito obrigado. Tá bem, muito obrigado, pessoal. Encerramos essa noite de hoje, né? Nosso quarto encontro desse excelente curso de formação da Andip. E estamos por aí, à disposição. Okay?